Como é que a ideia de ter uma empresa surgiu no meio de tudo isso? Então, eu comecei a trabalhar, aí depois desse emprego, eu só tive mais algumas coisas de 2, 3 meses, e eu resolvi que eu queria fazer alguma coisa, trabalhar vendendo alguma coisa. Porque como eu já tinha vendido coisas na rua, não é que o dinheiro é mais fácil, mas o dinheiro, ele vem de uma forma mais rápida e de uma forma melhor. E eu decidi que eu tinha que trabalhar para mim, eu não queria mais trabalhar para ninguém. E desde os 15 anos, meu último emprego foi com 15 anos de idade. E desde os 15 anos eu resolvi isso. Então eu comecei a vender outras coisas e conheci um senhor que fazia uma pasta para lavar a mão. Não sei se você já viu uma pasta desengraxante. Hum. Você tá com a graxa na mão, você passa e tal, e sai. E esse senhor, eu comecei a vender aonde ele indicava, que era mecânica, lugar de usinagem, essas coisas, oficina de usinagem, todo tipo de oficina, borracharia e tal. Mas como é que tu conheceu esse cara? Ele era amigo de uma pessoa que desculpa, pai de um amigo meu da igreja. Eu Tá. comecei a frequentar uma igreja e conheci esse cara. Ah, E eles vendiam, a maioria desses caras vendiam coisas, essa pasta na rua. E ele me indicava esses lugares. Aí, como eu sempre fui um pouquinho mais malandro nessa parte aí, à toa, e 100% à toa mesmo, eu descobri que aquela pasta também servia para limpar coisas. Tipo, para-choque, essas paradas assim, passar em pneu, dentro do carro. Putz, você passava e tirava toda a sujeira. Eu comecei a vender ao invés de vender em oficina, eu vendia nas lojas de venda de carro, uhum. nas agências de carro. E comecei a vender para lavar rápido, comecei a vender para um monte de lugar. Então os caras saíam para vender 10 baldes por dia, eu a pé vendia 25. Os caras ficavam doidos, não sabia como que eu fazia aquilo. Por quê? Para a oficina mecânica, R$ 10 era muito caro. Só que para agência de carro, R$ 10 era muito barato, entendeu? Uhum. E eu comecei a formar uma clientela. E quando eu comecei a vender isso daí, esse senhor decidiu parar de fazer, não queria mais fazer e tal. E ele acabou me passando a formulação daquilo. E eu comecei a trabalhar fazendo o produto, só que sem dinheiro. E essa é uma segunda parte também muito legal, porque eu não tinha dinheiro para fazer o que ele fazia. E as pessoas também já tinham desistido e tal, mas eu falei, eu quero fazer. E eu adaptei aquele produto, dei uma reformulada na fórmula dele, fui colocando coisas porque eu perguntava. Cara, se eu colocar isso, como é que fica? Ah, fica bom. Então eu comecei a adaptar aquela forma. Como é que era basicamente a produção dessa, Bacia. mas Fundo do quintal, bacia. qual era os que tu tinha que ter? Tinha que misturar o negócio? Quais eram os Sim, ingredientes? tinham Como é que era? misturas, por exemplo, ácido graxo, amida, querosene, esse Aham. tipo de coisa. Aham, misturava tudo. Misturar virava uma massa. Saquei, entendi. Aí tu começou a produzir isso na tua casa. Comecei a produzir em casa. Só que daí eu produzia na bacia, Aham. porque tudo isso começou com R$ 10, né? Porque até eu não vendia mais, então não tinha dinheiro. Só que era assim, o balde você comprava aqui no Parque Dom Pedro. E os outros produtos, um você comprava no Parque Novo Mundo e outro em Guarulhos. Que era o querosene de bomba, que era o único lugar que vendia 50 centavos, 70 centavos na bomba mesmo, igual de gasolina. Só que o querosene. Se eu fosse comprar 1 litro de querosene, era muito caro. Para mim era muito caro. Então eu passava, comprava numa empresa no Parque Novo Mundo, comprava R$ 3 de um produto, R$ 2 de outro, que era 10 gramas, 20 gramas de outro e assim por diante. Comecei com 2 baldes. Esses 2 baldes me renderiam R$ 20, só que eu tinha produto para fazer 4 baldes. Uhum. Então, esses 2 baldes, eu fui até o Parque Dom Pedro, peguei esse dinheiro, comprei 4 baldes, fui lá, enchi, tinha mais 2 de reserva, e assim foi indo, Aí tu começou a vender esse a vender esse produto e o produto. negócio começou a crescer. Não crescia porque eu não tinha. E claro, dentro da Que proporção começou a ali. crescer ali. Aham, Então, pô, eu conseguia vender 20, 30 baldes ali por semana, entendeu? aham. Isso te sustentava na época? Como é que era? Sim, sustentava. Porque um menino não tinha custo, né? Não E, tinha e- e- 17 anos de idade, 16, 17 anos de idade, não tinha custo. e onde é que tu morava nesse Eu período? morava numa casa que eu mesmo construí em Guarulhos, Tá, peraí. nesse terreno. Ah, tá, daquele consórcio que tu É, ganhou, tu eu comprou o comprei o terreno. terreno e depois que eu saí da empresa eu tive a rescisão. Uhum. Quando eu tive a rescisão, eu fui e usei esse dinheiro para comprar bloco, cimento e tal, e eu mesmo fiz a Ah, casa. tu mesmo fez a casa? É. E o O meu conhecimento. tio me ajudou um pouco, mas eu mesmo construí a casa. Ah, tá. E aí nessa casa tu começou a trabalhar com essa A pasta. casa era assim, eram 4 paredes com um suposto banheiro que não tinha nada, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada.
o telhado e chão de terra. Era isso. Não tinha porta, não tinha janela. Era Não tinha nada. aberto, assim. Só era aberto. Mas pra quem morou na rua, tá ótimo. Aham. E aí, e como é que foi a evolução disso? Antes de abrir isso, tu Aham. mencionou da igreja. Que tu entrou na Sim. igreja e isso te ajudou. Em que momento a igreja